Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje é apresentar para vocês um review desta raquete que é a Prokenix Black Ace 300. Esse é o nosso assunto de hoje. Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aqui na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado, tá? Se você precisar de um acompanhamento mais técnico, de uma consultoria para equipamentos de tênis, raquetes, cordas, tênis, customização, esse tipo de assunto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu contato e você pode me encontrar ou no WhatsApp ou no Telegram. Também convido você a dar uma olhada aqui na parte de baixo, há dois botões ali que você pode acionar. O botão Valeu, que é o botão que você clica para ajudar esse canal, caso esse canal tenha te ajudado em relação a equipamentos de tênis, e também o botão Seja Membro, que é o botão que faz com que você participe da comunidade do Prestige Man, há algumas vantagens para isso. Também convido você a seguir a gente lá no Instagram, esse é o endereço do nosso canal por lá, tá bom? Muito bem, o nosso assunto de hoje, portanto, é apresentar para vocês um review desta raquete. Esta raquete é a Prokenix Black Ace 300. Eu vou apresentar para você as especificações dessa raquete e também como ela foi testada nas condições do review, tá? A Black Ace 300 tem uma cabeça de 100 polegadas quadradas, tem um comprimento padrão de 27 polegadas, ela vem nominalmente com 300 gramas sem cordas. Quando você coloca a corda mais o overgrip, mais aqui o antivibrador, ela vai ali para 323, 324 gramas. Aqui, depois eu vou falar a respeito disso, a hora que a gente explicar cada uma dos itens da avaliação, eu adicionei um pouco de peso aqui no coração da raquete e também aqui em 12 horas, pouca inserção de chumbo, mas ela passou a pesar 334 gramas, é o peso dela como ela está aqui, né? Ela está com um swing weight, o peso dela em movimento, de 324, é uma raquete com padrão de cordas de 16 por 19, e ela tem também uma característica diferenciada que é a rigidez bem mais baixa. O RA dessa raquete, a rigidez, é de 55, bem abaixo da média que nós encontramos nas raquetes. O seu perfil é igual aqui na cabeça, no meio e também aqui no meio. Ele é linear de 21 milímetros e colocada sobre a máquina, ela deu um equilíbrio de 330 milímetros ou 4 pontos headlight. Está aqui encordoada com a Grapo Snake M8 de 1.25 com 50 libras. O teste dessa raquete foi feito em quadras de saibro, também em quadra de hard true, no nível do mar, na minha cidade, em Vitória, e as bolas usadas foram as Tecnifiber X1. Muito bem, esse é o panorama que essa raquete foi testada, suas especificações e também as condições do review, tá? Eu vou apresentar para você aquilo que nós encontramos em quadra com essa raquete. E eu vou fazer menção apenas quando for necessário dela quando foi testada sem a customização e depois com a customização. Normalmente eu uso raquetes entre 330 até 345 nessa faixa de peso, e como ela estava um pouco mais leve, eu testei inicialmente com a mesma corda, mas sem nenhuma customização, e depois, como eu disse, a gente adicionou aqui um pouco de chumbo para melhorar um pouco, principalmente e ficar mais próxima da especificação das raquetes que eu uso, tá? Então, eu vou começar por aqueles itens que normalmente a gente apresenta aqui. E quem acompanha o canal deve ter ouvido falar a respeito dessa raquete na conversa que nós tivemos com o Ricardo Takahashi, né, naqueles vídeos que nós apresentamos conversando com o fisioterapeuta Ricardo Takahashi,
e eu faço menção dessa raquete. E aí, logo depois que a gente apresentou alguns vídeos daquela entrevista com o Taka, algumas pessoas perguntaram: Prestígio, você não vai apresentar o review daquela raquete? Você falou dela, então nós estamos aqui trazendo para você o review dessa raquete. Nós testamos durante um período longo, né? Jogamos com jogadores no mesmo nível, com jogadores melhores do que eu, principalmente em treinos, em jogos de simples. Poucas vezes joguei dupla, mas em jogos de simples, e ela foi testada nessas condições, tá? Vou apresentar para você o resultado dela em quadra. Vamos começar pelo ground stroke. E aqui eu tenho que dizer para você que sem customização ela deu um resultado, com customização deu outro resultado, tá? Então, sem customização, só com a corda, o overgrip e o antivibrador, eu daria para ela uma nota 8,1. Depois aqui de customizada, com a adição de um pouco de chumbo, que aumentou o peso, manteve o mesmo equilíbrio, né? Eu daria para essa raquete, em termos de ground stroke, uma nota 8,3. Ela ficou melhor para troca de bolas no fundo de quadra, ganhou em estabilidade, ganhou em facilidade de você lidar com bolas mais pesadas, uma raquete que funcionou muito bem na troca de bolas no fundo de quadra. Eu daria para ela então uma nota 8,3, tá? O voleio dessa raquete, tanto com customização como sem customização, não há grande diferença, não tem necessidade de separar uma coisa de outra. Eu daria para o voleio uma nota 8. Bastante fácil de bloquear as bolas, não tive muita diferença em termos de rapidez de movimentação na rede, obviamente porque manteve-se também aqui o mesmo equilíbrio, né? E portanto ela se comportou da mesma forma, uma raquete muito fácil de você bloquear bolas mais pesadas, facilitada também pelo conforto que ela traz, que é diferenciado, né? Essa rigidez mais baixa, aliada no caso desse modelo aqui, que é da Prokenix, aliada também à Kinetic, que é aquela tecnologia que faz com que a vibração que acontece da batida da raquete com a corda, obviamente, na bola, ela não transfere para o cabo, e obviamente se não transfere para o cabo, não vai transferir para o seu braço, né? Se você chacoalhar ela próximo da cabeça, que você vai escutar um barulhinho como se ela tivesse com areia dentro. E essa tecnologia faz com que ela tenha um conforto diferenciado. E aí, com essa rigidez mais baixa e mais a tecnologia Kinetic, ela tem um conforto diferenciado, e o voleio não teve nenhum problema em termos de você movimentar, bloquear bolas pesadas, mesmo quando ela chega com velocidade, tá? O saque dessa raquete também eu daria uma nota 8. Não tem nenhuma dificuldade para os movimentos normais, para o saque normal, o saque kick. Quando você precisa fazer a bola andar com um pouco mais de velocidade no saque chapado, ela funciona muito bem. É uma, digamos assim, uma raquete para o peso dela e para as características que tem um saque bastante decente, tá? Então também ajudaria aí quem gosta de sacar, principalmente quando você precisa um pouco mais de spin, ela funciona maravilhosamente bem nesse sentido, tá? A devolução do saque. Eu diria que a devolução do saque, sem a customização, eu daria para ela uma nota 8,2. Com a customização, ela ficou um pouco melhor. Eu daria uma nota 8,4 para a devolução de saque com a customização. E por que eu daria uma nota maior? Porque ela ficou mais estável, ela ficou melhor para bloquear saques que chegam mais rápido, aquela bola que chega com muita velocidade e você só tem que bloquear, ela funciona muito bem com a customização, sem que tenha aumentado exageradamente o peso, e ela funciona bastante bem com a customização. Por isso eu daria uma nota 8,4 para a devolução de saque, tá? Vamos agora para os dois itens que são os opostos, a potência de um lado e o controle de outro. E aqui eu tenho que dizer para você o seguinte, sem a customização eu daria para a potência dessa raquete uma nota 8. Não é uma raquete raquítica, não é uma raquete que não faça a bola andar, mas é uma raquete com um bom equilíbrio entre controle e potência. Depois da customização,
eu daria uma nota 8,2 para a potência. Ela ficou um pouco mais potente, porque obviamente tem um pouquinho de adição aqui na cabeça. Ela ficou com a mesma manuseabilidade, mas com uma potência um pouquinho maior, e você consegue fazer a bola andar sem grande dificuldade, né? Gostei, inclusive, mais com a customização do que sem, tá? Então daria uma nota 8,2 para a potência. O controle, por sua vez, eu daria uma nota 8, tanto para customizada quanto para não customizada. Excelente o controle, bem equilibrado com a potência, funciona muito bem, né? E, portanto, ela tem essa característica de se manter muito equilibrada em termos de controle e de potência, tá? Vamos agora para a manuseabilidade. A manuseabilidade dessa raquete, tanto com customização como sem, é praticamente a mesma. Eu daria para a manuseabilidade uma nota 8,3. Aqui uma raquete com um peso um pouco mais leve, ali na faixa de 334 gramas, já pronta para jogar, muito rápida, muito fácil de manusear. O equilíbrio dela se manteve, né, com os mesmos 4 pontos, que é o equilíbrio nominal dela, e ela se manteve com esse equilíbrio. Eu diria que funciona muito bem a manuseabilidade, você consegue fazer as batidas com velocidade, sem nenhuma dificuldade, e eu daria, portanto, essa nota, uma nota 8,3 para a manuseabilidade. Para mim, um dos itens que também ajuda quando você precisa lidar com bolas mais rápidas, a manuseabilidade dela também ajuda, tá? A estabilidade, e aqui tem uma diferença entre ela sem a customização e com a customização. Sem customização eu daria 8 para a estabilidade dessa raquete. Não é uma raquete instável que vibre demais, pelo contrário, você não sente essa vibração por conta da tecnologia, mas com a customização eu daria uma nota 8,2 para a estabilidade. Ela ficou mais firme, ela ficou mais estável, ela melhorou principalmente quando você lida com essas bolas mais pesadas, mais rápidas, nenhuma dificuldade nesse sentido. Achei que a estabilidade funciona razoavelmente bem e depois de customizada ficou um pouco melhor, tá? Vamos agora para o item que, na minha opinião, é o que ela se diferencia, que é o conforto. E aqui, óbvio, não tem nenhum mistério nisso, né? Você tem uma raquete com rigidez baixa e, portanto, uma raquete que já é mais flexível. Você tem uma raquete com a tecnologia Kinetic que reduz a vibração. E aí, mesmo aqui usando uma corda de rigidez mediana, a M8 da Graple Snake não é uma corda muito dura, mas também não é uma corda extremamente macia para uma Copoly, mas aqui o conforto foi diferenciado. Eu daria para o conforto uma nota 8,8. Funciona muito bem, uma das raquetes entre as raquetes retail, uma das mais confortáveis que você pode encontrar, na minha opinião, inclusive, mais confortável, por exemplo, do que Wilson Clash, que é famosa por ser considerada extremamente confortável. Para mim essa aqui, inclusive, é mais confortável do que a Clash, seja a 100, seja a 98, tanto faz, a 100 Pro, tanto faz. Essa raquete aqui tem um conforto diferenciado por conta da sua rigidez baixa, o que você também encontra na Clash, mas também com a tecnologia Kinetic, que faz dela uma raquete que te dá um conforto diferenciado. Tá? Então daria uma nota 8,8 para o conforto, uma raquete que dificilmente vai causar algum tipo de problema, né? Sempre tem o elemento humano, que é o próprio tenista, né? Isso você não tem controle, né? Às vezes o tenista faz a técnica direitinho, bate direitinho e acaba sentindo algum tipo de desconforto até com raquetes mais confortáveis. Mas no normal, digamos assim, na média dos tenistas, essa raquete jamais te daria algum tipo de desconforto, porque ela é extremamente confortável, tá? O fio dessa raquete, achei que seria melhor do que ela é, tá? Por conta dessas características, principalmente rigidez baixa, acaba que você tem um tempo maior de contato com a bola, e aí então isso sempre dá uma melhorada no fio, mas achei o fio dessa raquete bom, mas não tão bom quanto eu esperava. Eu daria uma nota 8,1
para o fio dessa raquete. É bom o fio, você tem a exata noção do que está acontecendo, você consegue ter a noção de onde a bola vai quando você bate, né? Aquela bola que você bate e você sabe que ela vai sair, esse tato da bola funciona nessa raquete, mas achei que seria melhor, tá? Não é ruim, mas é, digamos assim, um fio average. Eu esperava ser melhor por conta das características dela e principalmente do fato dela ter essa rigidez mais baixa, tá? Vamos agora para os dois últimos itens, que são os efeitos, o topspin e o slice. E aqui também não notei nenhuma grande diferença entre ela customizada ou sem customização. Eu vou manter a mesma nota para as duas situações e achei ela melhor para o topspin do que para o slice. Não que o slice seja ruim, não é, mas eu daria para o topspin, nessa raquete, eu daria uma nota 8,4. Muito fácil de gerar a velocidade e o giro de bola por conta da manuseabilidade que é boa, por conta da estabilidade aqui já melhorada com a customização. Sem a customização não houve prejuízo na questão de gerar essa velocidade para bater e para fazer com que a bola gire, né? Então eu daria uma nota 8,4 para o topspin. Achei bastante boa, né? Não é a minha característica principal, ficar batendo com muito giro, mas quando você precisa, quando você quer fazer a bola girar, ela funciona muito bem e, portanto, o topspin é muito bom, tá? O slice eu achei um pouquinho inferior ao topspin, eu daria uma nota 8,2 para o slice. Quando você precisa fazer approach, quando você precisa se defender naquela bola na esquerda, que você vai lá para pegar com o slice, ela funciona bem, tem estabilidade suficiente, né? Você consegue abaixar a bola, você consegue se defender bastante bem. Achei ela um pouquinho menos constante naquela bola de approach, né? No slice, quando você precisa, ela tem uma certa variação, né? De vez em quando você vai lá e faz a mesma batida e ela sai lá 1 palmo, 2 palmos no fundo da quadra. Então o slice eu achei ela um pouquinho inferior ao topspin, tá? Funciona sem grande dificuldade, não há problema em termos de movimentação, de manuseabilidade para fazer o slice, mas achei que ela é um pouco mais inconstante do que quando você precisa do topspin, tá? Então essas são as notas que eu daria para essa raquete. Para quem eu indicaria a Prokenix Black Ace 300? Só fazer uma observação aqui, essa raquete também tem uma versão de 315 gramas, aqui no Brasil não é muito fácil de achar, e ela também tem uma versão chamada Pro, que é com outro tamanho de cabeça e tudo mais. Essa então mais difícil ainda, aqui no Brasil você não acha em lugar nenhum, você tem que comprar de fora, tá? Essa é a versão, digamos, com a especificação mais próxima da que a maioria dos tenistas amadores usa, tá? Para quem que eu indicaria essa raquete? Eu indicaria a Black Ace 300 da Prokenix para jogadores intermediários, para jogadores intermediários avançados, que busquem principalmente muito conforto. Essa raquete não vai te dar nenhum tipo de desconforto, mesmo com cordas um pouco mais duras, que precise de um bom equilíbrio entre controle e potência. Ela não é uma raquete de alta potência, não é, por exemplo, como uma Ezone 100, como uma FX 500 da Dunlop, ou como uma Pure Drive da Babolat. Não é uma raquete de alta potência, ela tem um equilíbrio muito bom entre potência e controle. Eu diria que se você precisa desse equilíbrio, ela pode funcionar muito bem, e também que queira uma raquete com essa faixa de peso e com um excelente spin, tá? Então se você é um jogador intermediário, ou até chegando ao intermediário, dá para usar sem grande dificuldade, ou intermediário avançado, querendo conforto, equilíbrio entre potência e controle e spin, essa raquete pode te atender, tá? Volto a dizer, a principal característica dessa raquete, além da facilidade de jogar, desse bom equilíbrio, é o extraordinário conforto, tá? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.